Oi, pessoal, tudo bem? Eu tava ansiosa para trazer nossa primeira aula do especial de Natal. Já postei um spoilerzinho lá no Instagram e as meninas ficaram apaixonadas, já estão doidas aí para ver a aula. Então tá aí. Esse é o nosso bonequinho de Natal. Ele é um bonequinho disfarçado ou fantasiado de bonequinho de neve. Eu espero que vocês gostem. Ele tem um total de 15 centímetros, tá? Eu utilizei aqui fio charme para fazer o corpinho e a cabecinha e utilizei fio amigurumi para fazer o chapeuzinho e também o narizinho. O olhinho com trava de segurança que eu usei aqui foi o olhinho de 10 milímetros, tá? E nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas especiais sobre enchimento, acabamento e costura, tá? Umas dicas bem legais nesse vídeo aqui. E lembrando, eu já falei lá no vídeo da ovelhinha Dolly, mas eu vou falar aqui de novo. As carreiras de repetição, que são as carreiras de aumento, que elas vão aumentando gradativamente o número de carreiras de aumento. E aqui embaixo também, essas carreiras que geralmente a gente faz em todo amigurumi, aquele basicão, eu vou deixar aqui do lado. Então, eu não faço carreira por carreira as carreirinhas de aumento com vocês. Eu sempre deixo a receita aqui do lado, vou passar a instrução para vocês de como fazer e vocês vão fazer a de vocês, tá bom? Somente nessa parte de aumento, que é para dar uma aceleradinha no vídeo. Quem já fez uma, duas, 3 pecinhas de amigurumi já consegue acompanhar. Agora, se você é iniciante, eu falei isso no meio do vídeo, vou falar aqui de novo. Se você é iniciante, eu te aconselho a assistir alguns vídeos aqui do canal que são feitos especialmente para você, tá? Então, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu ensino passo a passo inicial para quem tá começando, beleza? Então, eu espero que vocês gostem, que eu já falei demais. Se inscrevam no canal. Por favor, não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então, agora, bora para nossa aula. Nós vamos começar a trabalhar o nosso bonequinho pelo corpinho. Eu vou pegar aqui o fio branco e nós vamos fazer o anel mágico e dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui o fio, fechar o meu anel. E na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Um ponto baixo, um aumento em cada ponto da carreira de base. Então, ó, 2 pontos baixos no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. E assim até o final, repetindo por 6 vezes. Segunda carreirinha finalizada com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a terceira com a sequência de um aumento, um ponto baixo. Então, faço um aumento, no próximo um ponto baixo. Quem quiser, nessa hora, já pode colocar aqui o marcador no primeiro ponto do aumento. E vamos fazendo a sequência. Um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo até o final. Nessa carreira, nós vamos ter o total de 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreirinha finalizada, totalizando aqui 18 pontos baixos. Nós vamos fazer aquela sequência de aumentos que em quase todas as receitas aqui do canal nós já temos, né? Nós vamos fazer na próxima carreira 2 pontos e um aumento. Na próxima, 3 pontos e um aumento. Eu vou deixar a receitinha aqui do lado para facilitar para vocês. Mas aí, ó, na quinta carreira, 3 pontos e um aumento, onde vai totalizar 30 pontos baixos. Na próxima, 4 e um aumento. Na de número 7, 5 pontos e um aumento. E na carreira de número 8, 6 pontos e um aumento. Onde nós vamos ter um total de 48 pontos. Lembrando que
Se você tem dificuldade de fazer essa parte básica, que é a sequência de aumentos com essas carreiras repetitivas, eu vou te aconselhar a procurar outros vídeos aqui do canal, que são vídeos voltados para iniciantes. Eu faço esse processo nessas receitas que estou fazendo agora, para já facilitar, adiantar o vídeo, para quem já tem um pouquinho de experiência e já está acostumado a fazer. Mas se você tem dificuldade, eu tenho vídeos aqui no canal especiais para você, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas de aumento, faça as suas aí e nós voltamos juntas. Finalizadas as nossas carreiras de aumento, agora nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Sem aumento e nem diminuições, só um ponto para cada ponto da carreira de base. Essa é a nossa carreira de número 9. Nós vamos trabalhar da carreira de número 9 até a carreira de número 17, um ponto baixo em cada. Então, serão 9 carreiras ao todo de ponto sobre ponto. Terminado aqui, então, as nossas 9 carreiras, agora na nossa carreira de número 18, nós vamos fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 42 pontos baixos. Agora, nas próximas 2 carreiras, que é a carreira de número 19 e a carreira de número 20, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto, mantendo os 42 pontos baixos em cada carreira. Na próxima carreira, que é a carreira de número 21, nós vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos. No próximo, uma diminuição. 5 pontos baixos. No próximo, uma diminuição. E nós vamos fazer essa sequência até o final da carreira. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 36 pontos baixos. Nessa próxima carreira, a sequência será 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui já fiz os 4. No próximo, uma diminuição. E assim nós vamos caminhar até o final dessa carreira. E ela vai terminar aqui com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, que é a carreira de número 23, aonde nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, até o final da carreira. Essa é a nossa última carreira, ela vai ter um total de 24 pontos. E quando finalizar ela, já pode arrematar o fio, deixando aí uma quantidadezinha de linha sobrando, para poder fazer a costura depois. Nós vamos finalizar aqui, encher o corpinho com enchimento
e reservar para costurar depois. Aqui eu já arremato meu fio. Vou cortar, deixando uma sobra de linha. Nós vamos dar início agora à cabeça do nosso bonequinho. Vou pegar aqui o fio marrom claro, vou fazer o anel mágico e dentro do anel vou fazer 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio e fechar o meu anel. Na próxima carreira, vou fazer 6 aumentos, totalizando aí os 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as carreiras de aumento igualzinho a gente fez lá no corpinho. Na próxima carreira eu faço um ponto e um aumento, na outra 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e assim sucessivamente. Porém, aqui nós vamos fazer até a carreira de número 10, que vai ser a carreira com 8 pontos baixos e um aumento, totalizando 60 pontos. A receitinha também tá aqui do lado para vocês acompanharem. Eu vou fazer e já volto com vocês. E é assim que fica as nossas carreirinhas de aumento. Nós vamos dar início agora à nossa 11ª carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Da carreira de número 11 até a carreira de número 20, nós vamos fazer um ponto baixo em cada, mantendo os 60 pontos. Será o total aí de 10 carreirinhas de ponto sobre ponto. Feita aqui, então, as nossas 10 carreiras de ponto sobre ponto, a cabecinha já começa a ter um formato. Nós vamos agora fazer as nossas carreiras de diminuição, que eu também vou deixar aqui do lado. Perceba que, nas carreiras de aumento, os números vão aumentando, né? 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento de carreira a carreira. Agora, eles vão começar a diminuir. Então, a nossa próxima carreira, que é a carreira de número 21, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição durante toda a carreira. E na próxima, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos começar a diminuir esse número até chegar à sequência de um ponto baixo e uma diminuição, como vocês podem ver na receitinha aqui do lado. Vou fazendo aqui as minhas carreirinhas de diminuições, façam as suas aí também, e nós voltamos juntas. Dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Parei na minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, que é a carreira de número 26. Vou fazer uma pausa aqui porque eu vou colocar o enchimento agora. Então, agora eu vou dar mais uma dica pra vocês. Na hora de colocar o enchimento, pessoal, evita fazer bolinhas. É só pegar um pouquinho de enchimento, fazer bolinha e colocar. O enchimento, quanto mais você abre ele, mais fofinho a sua peça fica e mais bem distribuído ele vai ficar dentro da sua peça. Então, ó, eu abri ele todo. Lógico que eu não vou colocar isso tudo aqui dentro. É só para não precisar ficar cortando a manta. Então, ó, vou começar a colocar. Eu tenho tudo isso aqui, tá vendo? Eu vou encaixando lá dentro, espalhando bem com os dedos, até eu sentir que eu já coloquei o suficiente.
Mas evita cortar a manta e colocar pedaços, bolinhas lá dentro. Isso faz com que a manta não fique muito bem distribuída. E sua peça não vai ficar tão fofinha como deveria ficar, tá? Vai abrindo, ó, e colocando. Para quem sempre pergunta sobre a fibra siliconada, né, se eu indico alguma, qual que eu uso, a que eu tô usando aqui agora é a Santa Fé. Gosto muito dela porque eu acho ela bem macia, ela expande dentro do bichinho, assim você não precisa usar tanta manta. Ela vai expandindo lá dentro e ele fica muito fofinho. Então, fica aí a indicação pra vocês. A que eu uso, a que eu mais gosto. Agora que eu já coloquei aqui uma quantidade boa de enchimento, tá bem fofinho, ó, bem redondinho. Agora eu posso terminar aqui a receita da cabecinha. Vou fazer a carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. E depois a carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí eu já posso arrematar o meu fio. Cabecinha pronta, já coloquei o enchimento, já arrematei o meu fio e ela fica assim, ó, prontinha, redondinha. Nós vamos reservar e nós vamos fazer a touquinha, né? A touquinha, pessoal, eu fiz o mesmo processo que eu fiz aqui na cabecinha, o mesmo processo de carreiras de aumento. Vou deixar aqui do lado de novo. Eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira eu fiz 6 aumentos e aí eu comecei a fazer a carreira 1 ponto e 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento, 3 pontos e 1 aumento, e assim eu fui fazendo até chegar à carreira de 8 pontos e 1 aumento, da mesma forma que eu fiz aqui na cabecinha, tá bom? E agora, para dar continuidade, nós vamos fazer 11 carreiras de ponto sobre ponto. 11 carreiras sem aumento e sem diminuição. Só um ponto baixo em cada ponto da nossa carreirinha de base. Então, façam aí as carreirinhas de aumento e depois façam as 11 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto com vocês. Feita aqui, então, as nossas 11 carreiras, agora nós vamos fazer um acabamento aqui na ponta, né, bem na beiradinha aqui, ó, vai ficar bem bonitinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pontos baixíssimos, porém, nós vamos pegar a laçadinha de fora do ponto. Então, ó, pego aqui, ponto baixíssimo, na próxima, ponto baixíssimo. E assim nós vamos fazer sem apertar o ponto, tá? Senão vai enrugar o trabalho. Ponto bem soltinho, com a mão bem delicada. E nós vamos fazer aqui, ó, em volta de todo o nosso trabalho. Finalizei aqui, já arrematei o fio. E ele fica assim, ó. Aí agora nós vamos encaixar na cabecinha. Vocês vão ver o detalhe bonito que dá essa carreirinha de ponto baixíssimo, ó. Olha como fica bonitinho o acabamento, tá vendo? Eu gosto muito do acabamento, eu acho que valoriza muito a peça. Se você não quiser fazer a carreirinha de ponto baixíssimo, não tem problema. Faço a última carreira de ponto baixo e arremato o fio. Eu gosto muito de fazer porque eu acho que o acabamento fica bem bacana. E é assim que é encaixado na cabecinha. Depois nós vamos bordar o olhinho aqui, tá bom? Então agora nós vamos fazer os bracinhos e a perninha.
Para fazer a perninha, nós vamos pegar aqui o fio na cor branco, nós vamos fazer um anel mágico e dentro do anel nós vamos fazer os 6 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o anel, puxar o fio, fechar o anel. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer os 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base, totalizando os 12 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, repetindo por 6 vezes, totalizando aqui os 18 pontos baixos. Carreira de número 4, a sequência será um aumento, 2 pontos baixos, totalizando ao final dessa carreira 24 pontos. E agora, nós vamos fazer a nossa última carreira de aumento, que é a carreira com 3 pontos baixos e o aumento. Começo com o aumento e faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Repita essa sequência por 6 vezes e ao final dessa carreira eu vou ter um total de 30 pontos baixos. Prontinho, ó. Cheguei ao final. Agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Nós vamos pegar somente a laçadinha de trás do ponto, que é essa laçadinha de trás aqui, ó. Então, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, mantendo, assim, os 30 pontos que nós já tínhamos na carreira anterior. Agora, nós vamos fazer três carreiras. Nós vamos fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da nossa carreira de número 7 até a carreira de número 9, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, por 3 carreiras agora. Feito aqui, então, as 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto. 11 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 diminuições. Então, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 diminuições. E 11 pontos baixos. Para finalizar aqui a carreira. Prontinho. Já vai dando o formato do pezinho, como vocês podem ver. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer 3 diminuições. 1, 2 e 3. E mais 10 pontos baixos para finalizar a carreira. Finalizamos aqui a nossa carreira, então. Essa carreira, ela vai ter 23 pontos. E para finalizar a perninha, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de 23 pontos baixos. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui as 2 carreirinhas, já arrematei o fio. Vou colocar aqui o enchimento. E nós vamos fazer 2 vezes esse processo, 2 perninhas, né? Então, aqui, ó. Enchimento. E eu fiz 2. Agora, nós vamos pro bracinho. O bracinho, nós vamos fazer também com a linha branca. Eu vou fazer aqui um anel mágico. E dentro do anel, vou fazer os 6 pontos baixos. Vou puxar o fio, fechar aqui o anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer os 6 aumentos. Opa. Totalizando os 12 pontos baixos, né? Um aumento em cada ponto da carreira de base. Prontinho. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer novamente um aumento e os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou cortar aqui. Na próxima carreira, vou fazer um aumento e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, um aumento
2, 3, 4, 5 e 6. Faço 2 vezes a repetição. Nessa carreira que nós fizemos um aumento 5 pontos baixos, que foi a terceira carreira, nós ficamos com 14 pontos. Essa carreira que nós fizemos agora de um aumento 6 pontos baixos, repetimos por 2 vezes a sequência, ficamos com 16 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 carreiras, da carreira de número 5 até a carreira de número 7, um ponto em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer 3 carreiras com 16 pontos. Finalizada aqui, então, as nossas 3 carreiras, agora nós vamos fazer a nossa carreira de número 8. Nós vamos fazer 3 diminuições. Vou fazer a primeira, uma, 2 e 3. E agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos até chegar aqui, que é o final da nossa carreira, para finalizar. Nessa carreira, nós vamos ter um total de 13 pontos. Então, vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos até o final dessa carreira. Prontinho. Até o final da carreira, finalizei. Agora, da carreira de número 9 até a carreira de número 16, que vão dar 8 carreiras, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer 8 carreiras com 13 pontos baixos. Terminei aqui as minhas 8 carreiras. Agora, nós vamos fechar essa abertura aqui com pontos baixos, como a gente já tem costume de fazer, né? Então, vou entrar aqui no ponto, saio no outro, fecho com o ponto baixo. No próximo, saio aqui no outro, ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo até o final da carreirinha. Prontinho, fechei aqui com ponto baixo. Agora, eu já posso arrematar o meu fio. Eu vou deixar o espaço aqui para poder costurar. E nós vamos fazer 2 desse daqui, 2 bracinhos, para poder colocar o nosso bonequinho de neve. A cartolinha, né, o chapeuzinho do nosso bonequinho de neve, eu gosto de fazer ela na cor preta, eu acho que fica mais bonitinho. Mas como no vídeo fica difícil para visualizar, eu vou fazer com vocês aqui um na cor vermelho, tá? Que aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Peguei aqui também o fio, dessa vez eu vou usar o fio amigurumi, que ele fica um pouquinho maior, mais durinho também, fica mais armadinho, é melhor, tá? Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer os 6 pontos baixos. Feito os 6, vou puxar o anel, fechar, puxar o fio, né, e fechar o anel. Agora, no próximo, nós vamos fazer os nossos 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Na próxima carreira, vamos fazer um aumento, um ponto baixo. A sequência de um aumento, um ponto baixo, até o final da carreira,
ficando com 18 pontos. E agora vamos fazer na quarta carreira a nossa sequência de um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, até o final da carreira, completando aqui 24 pontos na nossa quarta carreira. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Porém, nós vamos pegar na laçadinha de trás do ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, mantendo os nossos 24 pontos. Vou puxar bem esse fio aqui, vou cortar ele, para ele não me atrapalhar. Já cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, nós vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Terminei aqui, então, as 4 carreiras. Agora, nós vamos começar a fazer a abinha do chapéu. Como que eu faço essa abinha? Eu vou trabalhar na laçadinha da frente do ponto, tá? Nessa carreira, eu uso a laçadinha da frente. Eu vou fazer um aumento e 3 pontos baixos. Então, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. E nós vamos repetindo a sequência de um aumento, 3 pontos baixos, até o final da carreira. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 30 pontos baixos. Percebam que a abinha, olha, já começa a virar pra ficar com o formato do chapeuzinho. Vou fazer aqui até o final da carreira, eu já volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento. Dessa vez, nós vamos pegar as 2 laçadinhas do ponto, tá? Vamos trabalhar normalmente nessa carreira. Fiz um aumento e agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, temos aqui um aumento, 4 pontos baixos. Eu vou fazer essa sequência até chegar aqui no final. Um aumento, 4 pontos baixos. E ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 36 pontos.
carreirinha finalizada. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cada ponto da nossa carreirinha de base. Pra gente fazer um acabamento aqui bem bonito nesse chapéu, tá? Vou pôr o marcador, vamos trabalhando aqui direto. Um ponto baixíssimo em cada ponto. Isso vai fazer com que a aba do nosso chapéu fique com a beiradinha, ó, opa, um pouquinho mais grossa, conseguem ver? Ó, aqui tá 100, e aqui com um ponto baixíssimo. Ela fica um pouquinho mais grossa e também vai ficar redondinha. O acabamento vai ficar perfeito. Não me canso de falar com vocês, eu sou apaixonada pelo acabamento. Eu acho que o acabamento é o que dá seu toque final para a peça ficar perfeita. Então, nós vamos trabalhar bastante esse acabamento. Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto baixíssimo, agora eu vou cortar, deixando um espacinho aqui de linha para costurar. E nós vamos reservar para costurar na cabecinha do nosso boneco de neve. Aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o nariz, que é muito simples, muito facinho de fazer. Vou usar aqui o fio laranja. Também amigurumi, tá? Nós vamos fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Puxo o fio, fecho o anel. Vou fazer um aumento no primeiro ponto, só para facilitar aqui pra gente subir, um aumento. E nos próximos pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos baixos. Vou fazer 4 pontos baixos e nessa carreira, nós vamos ficar com 6, que nós fizemos, né? Um aumento mais 4 pontos baixos, 6. Prontinho. 6 pontos baixos. Deixa eu cortar esse fio aqui pra ele não me atrapalhar. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras com 6 pontos baixos. É um pouquinho difícil de trabalhar, porque fica bem pequenininho e apertado, tá vendo? Mas só ir com paciência, devagar, que dá tudo certo. Pronto. Fiz aqui as 2 carreiras com 6 pontos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para arrematar o meu fio. Deixo um espacinho de linha para costurar. E o narizinho tá pronto. Só isso aqui, ó. Agora, nós vamos pra melhor parte, né? Que é a parte de costurar. Muita gente não gosta. Fala comigo, ai, Jéssica, eu tenho pavor de costurar amigurumi. Mas pra mim é a melhor parte. Eu já encaixei aqui, ó, a peruquinha. Eu chamo de peruquinha, mas podem dar o nome que vocês quiserem. Na cabecinha. Porque agora eu vou ver aonde eu vou posicionar os olhinhos. Os olhinhos aqui embaixo vai ser costurado. E os olhinhos do boneco de neve, que é aqui em cima... Vou fazer uma pausa aqui por causa da moto que passa toda escandalosa aqui na rua. Mas vamos lá.
Os olhinhos bordados vão ser aqui embaixo e os olhinhos do boneco de neve vai ser aqui em cima. O olhinho do boneco de neve, você pode usar o olhinho com trava de segurança, que é o que a gente já costuma usar. Caso essa peça for para uma criança, caso você for vender, né, para alguém, aí fica mais seguro. Mas você pode usar também meia pérola preta, né, que como é para decoração, no meu caso aqui eu tô fazendo destinado para decoração. Tudo bem, mas quando você vai vender, corre o risco, né, de ser para uma criança. Então, aí é ideal você colocar o olhinho com trava de segurança para ser mais seguro. Ou então, se você for colar, você tem que avisar a pessoa que está comprando que ali tem uma peça colada, tá bom? Então, vamos fazer o bordado desse olhinho. Para bordar o olhinho, eu escolhi uma linha de bordado comum, na cor marrom. E nós vamos usar aqui a agulha de tapeçaria. Como que eu faço para bordar? Nós vamos entrar aqui em um ponto qualquer e eu vou sair embaixo, aonde eu quero o olhinho, porém embaixo. Ou seja, o meu olhinho vai ficar daqui pra cima. Eu vou sair embaixo. Puxo o fio. E nós vamos começar a passar fazendo movimentos de vai e volta, ó. Eu usei aqui 2 pontos, tá? 2 carreirinhas para fazer esse olhinho. Vamos trabalhar em vai e volta. Você pode passar aí quantas vezes você achar necessário. De 4 a 5 vezes já é o suficiente. Terminou de passar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar esse olho redondinho. Como que eu faço para deixar o olho redondinho? Coloca esse fio aqui pra cima, seguro com o dedo. Entro novamente, de baixo pra cima. E o meu fio vai ficar aqui atrás da agulha, ó. Vou puxar. Formando um balãozinho com esse fio. Tá vendo? Dá um acabamento mais bonito no olhinho. Agora, eu vou entrar no mesmo buraquinho, por trás do fio do balãozinho, ó. E já vou sair do lado de cá, aonde eu quero fazer o meu outro olhinho. Viram? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, porém, desse outro lado. Movimentos de vai e volta. Tenta fazer a mesma quantidade, tá? De um lado e do outro, para que o olho fique bem harmonioso, do mesmo tamanho. E eu vou fazer de novo o balãozinho com o fio. Agora, eu já vou sair em um ponto qualquer, aqui na lateral do rostinho, ó. Viu como o olhinho fica bonitinho, fica perfeito? Eu vou entrar no mesmo ponto e sair no outro qualquer. Entro no mesmo ponto e aí eu vou sair aqui embaixo, ó. Porque aqui eu vou arrematar esse fio. Como vai vir a costura aqui ainda, não vai aparecer. Então, já vou arrematar o meu fio aqui embaixo. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. Eu não fiz nariz, não fiz boquinha, optei por não fazer. Mas se você quiser fazer, não tem problema algum. Se você for... Perdão. Se você for
colocar aqui em cima olhinhos com travas de segurança, eu indico a vocês, no momento que a gente tá finalizando aqui, vocês lembram que a gente parou na carreirinha de 3 pontos e uma diminuição para colocar o enchimento? Eu aconselho a vocês a colocar o enchimento, colocar aqui a parte da peruquinha e depois tirar o enchimento com esse buraquinho aqui bem aberto ainda, tirar o enchimento e encaixar os olhinhos e colocar a trava, porque é mais fácil, né? Agora fica difícil de colocar. Mas se você for colar meia pérola, aí dá pra colocar agora, tá bom? Vou mostrar pra vocês mais ou menos aonde é a posição que eu gosto de colocar. Se você for colocar olhinhos com travas de segurança, eu conto desde o primeiro até a carreira de número 15. Entre a carreira de número 15 e a carreira de número 16, é onde eu gosto de colocar o olhinho, tá bom? Que seria essa carreira aqui. Aí, você vai contar do olhinho que a gente bordou, 1, 2, 3, e vai fazer nessa direção. Então, aqui, ó. Aqui seria o local ideal pra colocar o olhinho, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia aí, mas pode pôr no olhômetro também, pode fazer de acordo com o seu gosto, tá? É só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de onde eu coloco. Eu encaixei aqui o olhinho pra vocês verem. Agora, nós vamos contar 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nós vamos colocar o outro olhinho. Então, uma distância aí de 8 pontos baixos entre um olhinho e o outro, tá bom? Prontinho, ó, o outro olhinho posicionado. E aí, é só colocar a trava de segurança lá dentro, tá? Aqui eu não vou colocar, não, porque aqui eu teria que desmanchar, né? Teria que desmanchar aqui pelo menos 1 ou 2 carreiras pra conseguir tirar um pouquinho do enchimento e colocar a travinha. Por isso que eu falo com vocês, na hora que vocês estiverem fazendo, o ideal é antes de fechar aqui, colocar os olhinhos, tá bom? Posicionar a peruquinha e colocar os olhinhos. Ou então colar a meia pérola, como eu falei pra vocês. Agora, nós vamos começar a costurar. Vou pegar a minha agulha, vou colocar aqui e nós já vamos fazer a costura. Essa costura aqui, ela é bem simples. Nós vamos usar a linha do ponto baixíssimo que nós fizemos na última carreira. Então, ó, eu saio acima do ponto baixíssimo, tá vendo? Puxo o fio. Entro no próximo ponto. Saio um pouquinho mais pra frente. Sempre usando a linha do ponto baixíssimo. Opa, agora foi. O fio, ele sai acima do ponto baixíssimo. E essa costura, ela fica imperceptível. Vocês vão ver aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ir caminhando aqui até o final, até dar a volta toda na cabecinha. E, ó, ela fica praticamente imperceptível por causa do detalhe do ponto baixíssimo. E é só fazer por toda a volta. Cheguei aqui no último, vou entrar com a minha agulha e não vou sair, vou deixar ela aqui dentro. Porque agora eu vou arrematar o meu fio. Aí, eu arremato aqui por dentro, tá? Ó. Dou um pontinho aqui dentro. Dou um pontinho. Saio com o fio aqui em cima. E corto. Para costurar o corpinho na cabecinha, é a costura comum que nós já temos o hábito de fazer. Ó, começo sempre a minha costura aqui atrás. A posição é essa daqui, ó. Rente aonde termina a peruquinha, só que nós vamos costurar na cabeça, tá? Não é na peruca. Então, ó, um pontinho na cabeça.
com um pontinho no corpo. Um na cabeça e um no corpo. Ó. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Um pontinho na cabeça e um no corpo, sempre acompanhando a mesma carreirinha para costura, tá? Sempre use a mesma carreirinha, tanto na cabeça quanto no corpo. Então, ó. E a costura perfeita, ó. Não dá pra ver a costura, tá vendo? E eu vou fazer por toda a volta. Outra dica muito legal aqui, pessoal, é a carreira que eu tô utilizando pra fazer a costura. Contando da última carreira, né? Onde eu fiz o arremate aqui. Na cabecinha, eu contei 1, 2, 3, entre a número 4 e a número 5. É onde eu tô fazendo a minha costura. E no corpinho, eu tô usando a segunda carreirinha. Então, ó, tem essa, eu tô usando a de baixo. Eu tô fazendo aqui, ó, a minha costura aqui. Entre a primeira e a segunda carreira, tá? Uma diquinha aí pra vocês, pra facilitar a costura, pra sua peça ficar perfeita também. Prontinho, pessoal. Já costurei. Tá bem presinho, ó, a costura bem invisível. Agora, nós vamos costurar o bracinho. Pra costurar o bracinho, eu viro o bichinho assim pra mim e tento colocar o bracinho bem na lateral. Posicionar ele bem aqui na lateral, de uma forma que fique harmônico. Você pode costurar aqui, onde eu costumo costurar, e você pode costurar bem rente, tá? Eu não gosto de costurar bem rente aqui, eu gosto de costurar um pouquinho mais pra baixo. Então, eu vou pular aqui, ó, depois da costura, da cabeça e o corpinho, vou pular uma carreirinha e vou costurar na de baixo. Seguindo aquele mesmo esqueminha, tá? Um ponto no corpo, saio no bracinho. Um ponto no corpo, saio no bracinho. Vamos caminhando aqui, costurando. Prontinho, fiz aqui o último ponto, vou reforçar aqui mais uma vez, sair aqui no meio, reforço de novo, saio aqui, chegando já aonde eu comecei a fazer a costura, né, que é aqui desse lado de cá. Pronto. E agora, para esconder o fio, eu entro aqui, passo aqui dentro de 2, 3 pontinhos, puxo ele aqui pra dentro e corto. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurar as perninhas, eu posiciono ele dessa forma. Coloco a perninha, eu vou colocar ela mais pra lateral, tá? Eu não coloco ela aqui na frente, eu coloco ela lateralizado, assim, ó. E aí, eu coloco ele
Eu não posiciono com ele deitado, porque senão na hora que ele fica em pé, pode ser que não fique legal. Então, eu coloco ele sentado e posiciono pra eu ver a altura que eu quero colocar essa perninha. No caso, é aqui. Então, só depois que eu começo a costurar. Um ponto no corpinho. Entro na perninha. Então, aqui é assim, ó. Um ponto no corpinho. Na perninha, eu entro nas alcinhas do último ponto. Aqui, ó. Tá vendo? Assim fica melhor a costura. E aí, eu vou percorrendo em volta de toda a perninha. Prontinho, pessoal. Já costurei as duas perninhas, ó. Fica sentadinho, tá bem posicionado. E também fiz a costura do narizinho aqui entre meio os dois olhinhos, que é uma costurinha simples, né? Agora, nós vamos costurar o chapéuzinho. Pra costurar o chapéuzinho, nós vamos usar essas alcinhas que sobraram aqui dentro. Então, ó, já coloquei aqui a minha agulha no fio. Eu vou, como meu fio tá aqui, ó, do lado de fora onde eu arrematei, eu vou entrar com ele aqui pra dentro, passando em alguns pontos, pra trazer ele pra cá onde eu vou fazer a costura. E vou posicionar. Quero ele bem aqui assim, ó, de ladinho. Venho aqui atrás, né, eu sempre começo a costura por trás, como eu já falei com vocês. E nós vamos fazer um ponto na cabecinha. Um na alcinha que sobrou. Outro ponto aqui na cabecinha. Na próxima alcinha do chapéu. E assim nós vamos contornando esse chapéuzinho. Costurei aqui já um pouquinho, olha. Aqui fica uma abinha do chapéuzinho bem soltinha, bem bonitinha, tá vendo? E a costura aqui dentro. Eu vou colocar dentro do chapéu um pouquinho de enchimento, só pra ele ficar armadinho. Não precisa ser muito, tá? É só um pouquinho, só pra ele ficar armadinho, ó, e cheinho. E vou terminar aqui a minha costura. Prontinho, bonequinho de neve costurado. E só assim ele já tá uma gracinha, né? Mas como eu sou apaixonada com detalhes, eu quis colocar um detalhezinho a mais. Que são... Opa! Caiu. Que são os botãozinhos de madeira. Aqui a gente pode colocar, olha, um botãozinho aqui, outro aqui, costurar. Ou a gente pode colocar um cachecol. Como que eu fiz esse cachecol? Eu usei o fio charme na cor verde escuro e fiz 50 correntinhas. As minhas aqui deu 50, mas você pode também medir por aqui, ó. Colocar aqui e ver se vai dar um tamanho bom
as correntinhas, tá? No meu caso aqui, 50, deu super certo. E aí, nós vamos voltar fazendo pontos altos. Nós vamos soltar aqui as 3 primeiras correntinhas, eu vou na 4ª correntinha e faço um ponto alto. E aí, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto da minha carreirinha de base. Um pontinho alto em cada. Até chegar aqui no final. Prontinho, pessoal. Carreirinha aqui de pontos altos finalizada. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar na lateral desse ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha e na lateral dele eu vou fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. E agora nós vamos começar a trabalhar aqui embaixo, ó. Bem no pezinho do ponto alto. Então, eu vou vir no primeiro, vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim nós vamos trabalhando até chegar lá no último. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Cheguei aqui, então, no último ponto. E aí, eu tô naquelas 3 correntinhas que a gente tem aqui no início, simbolizando um ponto alto. Eu faço uma correntinha e nessas correntinhas eu faço 2 pontos baixos para virar o meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar aqui em cima. Eu venho no primeiro ponto, faço ponto baixíssimo, uma correntinha e vou trabalhando novamente, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até o último ponto. Prontinho, ó, já trabalhei em toda a carreirinha, cheguei aqui no último ponto, eu faço ponto baixíssimo e arremato meu fio. Arrematei. Depois de arrematar o fio, nós vamos colocar aqui no nosso bonequinho de neve. Aqui você pode dar um pontinho à mão, com linha e agulha. Você pode também colocar aqui o detalhezinho, se quiser, do botãozinho de madeira. Fica lindo também, tá? Mas se não quiser, é só pregar aqui com o pontinho à mão. Prontinho, pessoal. Já coloquei aqui o cachecol, dei um pontinho à mão e coloquei um botãozinho de madeira, um detalhezinho. E aí, vocês gostaram dessa aula? Então, se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos ter aqui especiais de Natal, tá bom? Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima aula.